Neste domingo, estamos iniciando o trimestre, vamos iniciar com a nossa lição número 2. O título diz: Mateus, o apóstolo improvável. Vamos fazer aí a nossa leitura. Certo. Vamos fazer a nossa leitura, está em Mateus capítulo 9, versículos 9 ao 13, para você que não está com a revista ainda. E também em Mateus capítulo 10, versículos do 1 ao 7. Primeiro ao 7º versículo do capítulo 10. Amém? Então vamos fazer então uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro e os irmãos o segundo e assim sucessivamente. Diz assim Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, todos nós juntos. E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Aleluia. Nosso textuário está em Lucas capítulo 5, versículo 27, que diz: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. Amém. Nós, quando nós somos crianças, como todo ser humano, ele tem assim, em sua natureza, aquela questão de aquele desejo de imitar alguém, aprender com este alguém e ser como este alguém, né? A nossa revista, qual é o título, a temática da nossa revista? Olha aí na capa. Heróis do Novo Testamento. Ou seja, nós quando crianças, nós temos os nossos heróis. Não é verdade? Tudo bem que, né, nós vemos aí em filmes, a mocinha grita, meu herói, né? Mas a figura do herói, muitas das vezes, nós alimentamos quando crianças. E aqui, o nosso comentarista, ele quer trazer para nós este pensamento do herói que nós admiramos, do herói que nos traz grandes exemplos e do herói que precisamos seguir como modelo. É claro, o apóstolo Paulo ele fala para nós que precisamos ser como? Imitar ele como? Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo. Mas na terra temos estes heróis que serão citados aqui nesse trimestre. É um trimestre bibliográfico, nós falaremos de bibliografia de grandes homens de Deus. Mas também tem esses daqui, nessas 13 lições? Não, existem muito mais. Hebreus 11, nós temos a galeria dos heróis da fé.
Mas aqui coube a este trimestre para nós falar sobre estes homens notáveis que em alguns momentos não são tão citados, outros mais, outros menos, mas que trazem exemplos de fé, de retidão, de bom caminho para a nossa vida. Amém? O nosso comentarista, ele fala aqui que, no segundo parágrafo, daí, na palavra introdutória, que encontramos relatos bíblicos de 5 citações do nome de Mateus. Em Mateus capítulo 9, 9 ao 10, 9 e 10, capítulo 10, versículo 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15 e Atos, capítulo 1, versículo 13. E 2 ao nome Levi, Marcos 2, 14, 15, Lucas 5, 27 e 28. Parece confuso, para você olhando assim num primeiro momento nessa leitura, a questão de que estamos falando de Mateus, Levi e isso ser uma só pessoa. Mas quero recordar para você, leitor de Bíblia, que você já viu isso algumas vezes. Por exemplo, Esther, ela tinha um segundo nome. Quem lembra? Hadassa, ou Radassa, né? E isso é uma nominação usado muito em províncias, em lugares dominados por algum reino. No caso de Esther, a dela dominação do rei Assuero, né, o reino persa. E aqui, nessa era aqui, estamos falando da era do Império Romano, o grande Império Romano. E isso não seria diferente. Alguns vão dizer, né, como está aí no tópico 1, Mateus, o homem, que o nome Mateus foi dado assim como por Jesus. Jesus o chama de Mateus. Outros vão dizer que Levi poderia ser um sobrenome. Só que aí, para confundir mais ainda, nós vemos que Mateus, ou Levi, é chamado filho de Alfeu. E aí você pensa assim, porque se Levi é um sobrenome, na era cristã, comumente, o sobrenome era relacionado ao nome do seu pai, da sua geração. Então seria Mateus ben Levi, filho de Levi. Mas ele é filho de Alfeu. E aí nós concordamos, assim, quando eu falo nós concordamos, a tradição cristã concorda, que é levada em consideração essa questão do nome por causa da dominação romana. E aí eu vou confundir mais a sua cabeça. Porque normalmente, quando você tem 2 nomes por causa de uma dominação de um império, o segundo ou o primeiro, um dos nomes é relacionado com a cultura ou a língua daquela dominação. Por exemplo, Esther era um nome medo-persa. Hadassa, o nome judeu. E aqui, tanto Mateus quanto Levi, são nomes semíticos, que são relacionados à geração de Sem. Quem é Sem? Ah, sim, Sem. Filho de tudo bem. Você sempre aquele pessoal que sempre vai lembrar mais do nome do terceiro filho, né? Que é o Jafé, né? Você vai gravar mais esse, né? Por causa da semelhança. Mas Sem, Cã e Jafé. Então, o nome de Mateus, apesar de ser semítico, ele era entendido pelo alto escalão romano, tá? Ele tinha essa origem que não tinha relacionamento com o Império Romano, mas era bem entendido e aceito entre o alto escalão. Por que eu digo alto escalão? Porque Mateus não foi um homem tão simples quanto nós pensamos na questão da sua posição, né? Mas vamos falar mais para frente sobre isso. Tópico 1 aí.
evidências bíblicas, porque depois de confundir pra caramba aqui agora, né, a gente problematiza, as empresas falam assim, né, que nós primeiro vamos problematizar para depois resolver, né? Só que no caso do nome de Mateus e sua filiação, a gente vai deixar como está, mas vamos trazer evidências bíblicas, porque há muita controvérsia, não só nessa questão do nome, né, em relação a Mateus, porque dizia-se que Mateus e Levi eram pessoas. Há quem dissesse que eles eram pessoas distintas. Pensa só, que confusão. Então vamos para as evidências, porque todo tratado bibliográfico ele vai trazer evidências, certo? Uma vez que apenas 7 trechos do Novo Testamento oferecem informações a respeito da identidade do evangelista, analisemos as evidências. Primeiro, no Evangelho de Mateus, Jesus chama Mateus, né, o cobrador de impostos, para segui-lo. Em seguida, Cristo e seus discípulos fazem uma refeição com muitos publicanos e pecadores. Olha só, em Mateus 9:10, a expressão, e sucedeu que, estando ele em casa, apesar de alguns estudiosos levantarem a hipótese de esta casa ser de Jesus, a gente, pelos próximos versículos de Marcos 2,15 e Lucas 5,29, entendemos que era a casa do próprio Mateus. Ainda tem essa questão. Colocavam que Mateus ele não recebeu exatamente Jesus. Jesus é que recebeu ele na casa dele. Você vê como é que é cercado de controvérsias a comprovação não só da identidade de Mateus, mas sim de suas atitudes. Na sua revista aí, o nome Mateus é listado como um dos 12 apóstolos, comissionados para estarem com Cristo, pregando e expelindo demônios. Mateus 10:3. É uma evidência. No Evangelho de Marcos, você já vê chamando ele de Levi, filho de Alfeu. Marcos 2:14 e o 15. No capítulo posterior, Marcos cita o nome de Mateus como um dos 12. Aí, por isso que nós temos essas divergências. Você vê falando, está chamando de Levi de um lado e agora nós temos Mateus no outro. Mas é a mesma pessoa, guarde bem. 1:3. No Evangelho de Lucas, Jesus vê o cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria e o convoca. Como resultado, Levi oferece em sua casa um grande banquete a Jesus. Lucas 5, 27 e 29. Então você vê aí, Levi novamente. Mas todos esses nomes remetem para a mesma pessoa. Guarde aí. Livro de Atos. O autor do livro de Atos, Lucas, inclui Mateus na lista final dos discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 13. Nesta oportunidade, ele estava reunido com outros seguidores de Jesus no cenáculo em oração à espera do derramamento do Espírito Santo. A vinda no cenáculo do Espírito Santo, Mateus estava lá. Mateus, presente. Amém? Então, reunindo todas essas referências, nós podemos sim dizer e deduzir e apontar que Mateus e Levi são as mesmas pessoas. Apesar de existir outro filho de Alfeu, que é citado aqui no 1:2, que é Tiago, o Alfeu, pai de Mateus, é outra pessoa. Tá? E que Mateus ele esteve presente em todos os momentos e ações dos discípulos, que posteriormente se tornam apóstolos. Amém? A família de Mateus, já falei aqui em relação a Alfeu, né? Vamos agora entrar aí nessa outra parte, esse capítulo à parte aí da vida de Mateus. 1:3. O ofício de Mateus. Qual era o ofício de Mateus? Cobrador de impostos. Ele era um funcionário da onde então?
Quem cobra impostos? Você, quando tem um imposto que é cobrado de você, quem está te cobrando? Sou eu? É uma empresa? É quem? O governo. Então, posso afirmar aqui, Mateus era um funcionário público, certo? Mas também há uma diferenciação nessa questão do cobrador de impostos. Por quê? O publicano, no Novo Testamento, ele não pode ser confundido com o cobrador de impostos romano, que era chamado de publicani no latim. Eles já existiam 200 anos antes de Cristo, os publicani, que eram os cobradores de impostos de Roma. Ah, mas Mateus não era cobrador de impostos de Roma? Calma. Ó, o que eles faziam, os publicanos? Eles vendiam o direito de cobrar impostos das províncias. É como se fosse, por exemplo, não estou colocando 100% igual, mas é uma analogia, o direito de usar ferrovias da Supervia, por exemplo. Ela tem o direito, ela arrendou o direito, ela tem uma concessão para cobrar passagens para o transporte de pessoas pelo meio ferroviário. Esse ano, né, virou o ano, todo ano vira, tem um aumentinho, mas esse aumentinho desse ano foi salgado. Você que anda de trem aí, fala para mim, né? Foi salgado. Mas eles estão cobrando por um serviço. E no caso de Roma aqui, eles vendiam para essa classe, que é chamada de Ordo Publicanorum, o direito de cobrar impostos nas províncias. Quem eram esses da ordem dos publicanos, que arrendavam esse direito? Judeus, primariamente, principalmente judeus, todos eles, sempre. Homens de alta cultura, porque, por exemplo, para você fazer esse trabalho, você precisava ter um conhecimento, não só da sua cultura e do seu idioma. Aqui no meu subsídio, ele comenta aqui que um publicano ele precisaria conhecer o aramaico, que era uma língua antiga, o grego, que era o inglês daquela época, e o hebraico, que era a língua utilizada religiosamente. Mas também eles precisavam conhecer o latim, que é a linguagem principal de Roma. Então, olha a listagem de idiomas que você já precisava saber. Aí tu pensa assim, puxa, mal conheço o inglês, arranho o espanhol. Para ser publicano não é mole, não. E era muito provável que eles precisassem conhecer mais uns 2, pelo menos, outros idiomas para poder se comunicar com os outros povos, tá? Com outros povos, porque você que tirou 10 aí em história, você sabe que Roma, a dominação romana, ela foi em vários lugares. E aí precisava se conhecer muitos idiomas, ainda que o grego tenha se tornado o inglês da época. Porque onde quer que você fosse, província romana, falou grego, é entendido, teoricamente. Tá? Aí tu pensa assim, hoje você ouve a pessoa falando, você está falando isso aí, para mim é grego. Né? Mas naquela época, grego, 100% entendível. 100% que é compreendido e passa numa boa nas fronteiras, porque você fala o idioma comum da época, certo? Então, esses publicanos, eles faziam, o que eles faziam? Eles cobravam pedágios, impostos
Tipo, por exemplo, hoje vamos comparar assim com o IPTU, né, que é imposto sobre aquela propriedade, imposto de movimentação comercial, não a movimentação como nós conhecemos hoje, mas sim a movimentação vamos supor, tem uma caravana do Egito que vai vender especiarias. É um imposto, vai para entrar, paga o pedágio e paga o imposto porque está fazendo as transações comerciais. Naquela época não tinha como ficar tudo bem registradinho, então eles já cobravam de antemão o imposto. Ó, já te taxo aqui na chegada, porque na saída eu já não vou saber o quanto você lucrou. Exatamente. E, claro, o publicano ele tinha que saber muita matemática. Eu tinha um professor de matemática que ele dizia que se dependesse dele, o filho dele, a primeira palavra que o filho dele diria seria Pitágoras, porque ele tinha um amor pelo aquilo que ele fazia. Você está rindo? Pois é. Pensou aí, né? Lembrou das fórmulas, né? O cateto. Não, vamos parar com isso. Deixa para o publicano. Então, os publicanos eles tinham que ter um domínio da matemática. E olha que naquela época não existiam computadores. O máximo que eu poderia chamar de computador naquela época era o ábaco. Aquelas pedrinhas, vem lá, vem cá, e tem gente que diz que faz conta mais rápido que calculadora com o ábaco. É mais rápido no ábaco do que na calculadora. Vejamos, né? Então, naquele tempo, o sistema era assim. E tudo isso, né, era feito com um comprometimento, né, de que este publicano estaria entrando com esse material arrecadado para o tesouro público, que eles chamavam de impublicum. E aí, por isso que eles recebiam o nome de publicano, porque no grego eles eram chamados de telonas. Tá? Em grego era chamado telonas, mas ficou o do latim, né, publicani, o publicano, para nós. Principalmente porque a nossa língua, né, traz essa raiz latina em muitas das nossas palavras, na grande maioria. Né? Me corrijam aí os professores de português. Na sua revista aí, os publicanos eram duplamente impopulares. Eles cobravam impostos e corrompiam o sistema econômico. Digo para você, aliás, pergunto para você. Você hoje acordou cedo, lembrando que é início de ano, e falou assim: que maravilha, que dia lindo para pagar um carnê inteiro de IPTU. Não? Você olhou para o lado, chegou os amados aí que tem carro, os amados que tem carro, olhou assim para o carro. Que carro abençoado. Vou pagar o IPVA de uma vez só hoje. Não vou pagar mais não, hoje. O povo de Israel, as províncias dominadas, entendeu? Elas não ficavam felizes de estarem pagando taxa disso, taxa daquilo outro, taxa. Parece um país, né, e um mundo que nós conhecemos, não é? Parece, né? Taxa para isso, taxa para aquilo. Eles estavam enjoados já com isso. E por isso os publicanos eles eram rejeitados praticamente. Sem falar que, vamos supor, a taxa estipulada para uma moradia, por exemplo, era 25%. Aqui eu estou supondo, tá? Fazendo uma conjectura. O que acontecia? Quando o publicano chegava lá, a taxa chegava a módicos 65%. E eu tinha que pagar. Imagina a situação. E aí eu volto lá nos publicani romanos para dizer que tinham momentos, por causa disso, que eles lá, que concediam o direito, eles tinham que intervir. O que é isso aí? O que você está fazendo? Não pode, não dá, né? Não dá. Aí, né? Então,
Por isso que está aqui, ó, eles cobravam impostos. Não era errado eles cobrarem impostos, era uma coisa imposta pelo governo romano. Mas, com essa taxação, essa sobretaxação, eles corrompiam o sistema econômico. Por isso que todo publicano tinha essa fama de ladrão, de que ele levava mesmo a mais. Aí você vai pensar assim, puxa, e Mateus então, né? A gente não tem como dizer porque o texto ele não nos traz isso, mas pelo menos a fama ele já tinha. Pensa só, a pessoa já tinha fama. Vamos trazer para o nosso mundo hoje. Os fiscais de renda, os fiscais das mais variadas atividades. É isso aí. Eles já olhavam com aquele... Ih, lá vem. Lá vem. Ih, esconde aí a bolsa. Não dá, não. Vão levar tudo. Na sua revista aí, a história sugere que somente os gananciosos se alinhavam com a casa de Herodes, ou trabalhavam como cobradores de impostos para os representantes da Roma imperial. Olha só. E eu vou dizer mais. Por causa disso aqui que nós acabamos de ler, o que acontecia? Por exemplo, no templo, os publicanos, eles eram considerados imundos. Você tem até acho que eu vou falar aqui mais para frente, mas tem uma passagem que fala disso, nos mostra isso. Quem não lembra, né? Então, ser publicano era diferente de ser honesto naquela época. Para eles era que nem água e óleo. O quê? Publicano honesto? Não, eu nunca vi isso não. Nunca nem vi. Era essa a figura, a visão daquela era. E aí você tem Jesus chamando um homem desse para ser discípulo seu. É isso que está exposto no título da nossa lição. Lá na sede, na nossa Bereana, o pastor Samuel do Amor ele até fez uma releitura do título da lição, porque ele entende o seguinte: diante desse perfil todo, ele diz que Mateus era um discípulo improvável. Porque com essa fama de ladrão, com esse trabalho que já era uma coisa achacante, né? Era complicado. E aí você pensa, você olha assim, vamos conjecturar aqui que Mateus não fizesse essa sobretaxação. Como ele era visto entre os colegas? E o que é isso aí? Você está cobrando certo? É isso mesmo? E aqui, fulano, Mateus está cobrando certo. Tá certo? Não está certo isso. Olha só, inversão de valores. Nós olhamos assim o texto friamente, né? E chamou Mateus e pronto, a gente nem vê. Hoje o comentarista está trazendo para nós uma outra visão do que realmente Mateus vivia. A gente não sabe, o texto não detalha, mas nós podemos conjecturar. Como é que ele era visto, né? E aí Jesus o chama e ele sente alegria no seu coração. Que alegria foi essa? A alegria da salvação. Ele promoveu uma festa. Recebeu Jesus, como diria na passagem de Zaqueu, gostoso. Recebeu bem. E aí eu pergunto para vocês, você já ouviu falar aí do nosso livro que está sendo feito esse trabalho evangelístico? Eu digo para você, a hospitalidade de Mateus não foi só uma expressão de alegria, mas sim uma vontade pública de que isso se chegasse a todos. Por quê?
Quem foi para essa festa? Presidente, reis, né, governantes. Foram esses que foram para a casa de Mateus, além de Jesus? Quem foram? Publicanos, pecadores. E aí, né, os fariseus, os escribas olharam assim e esse Jesus aí está indo lá para a casa desse publicano e ainda por cima está levando mais publicano e está levando uns pecadores juntos. Eles não podiam enxergar. Que poderosa estratégia evangelística era essa? Quanta gente Jesus não alcançou ali? Ou, pelo menos, a semente não foi plantada. Nós, vendo esse exemplo, nós precisamos nos sentir compelidos a fazer o mesmo. Ter estratégias evangelísticas. Hoje, nós estamos num momento de limitação. E mesmo assim já temos estratégia. Olha os livros aí. Você pode presentear com um livro, e o livro vai plantar, fazer aquela semente germinar naquele coração, e nós vamos ver o resultado mais à frente. Aqui houve festa na casa de Levi, mas você pode promover uma festa no céu. Você crê? Tenha estratégia. Busque uma estratégia. Você não tem estratégia? Fala com Deus. Senhor, me dá uma estratégia. O que eu posso fazer para evangelizar? Por exemplo, eu, nas minhas viagens de trem ao trabalho, eu já vi. E num primeiro momento as pessoas começam a falar assim, é maluco. Aí eu olhei assim, estava lá no trem, a pessoa no telefone falando de Jesus para outra. Eu não sei se era uma ligação real ou se a pessoa estava trabalhando, fazendo um evangelismo assim indireto, né? Mas Jesus estava sendo anunciado. É estratégia. Estratégia. Certo? Vale observar que a salvação de Mateus demonstra a exuberância da graça salvadora de Cristo, que não faz distinção entre pessoas e a todos oferece uma oportunidade de transformação espiritual. Olha, observe, com todas essas características, mesmo não sendo um bandido, Mateus era considerado um pária da sociedade. Ele era marginalizado pela sua profissão e pelo perfil que ela carregava. Então, nós vemos no chamado de Mateus, primeiro, essa exuberância. A graça, ela é estendida a todos. Ainda que você tenha lido e visto Jesus dizer que é difícil um rico ir para o céu, você também lê na palavra de Deus que nada é impossível para Deus. Então a graça já chega a alguém desse perfil, sim. Ele tornou puro aquilo que outros consideravam imundo. Amém? Tópico 2, Mateus, o servo. Já estamos aí passando para um novo perfil. Deixamos o perfil do publicano para trás. Inclusive eu vi um vídeo, eu não lembro o nome da série, eu depois, se eu conseguir encontrar, eu coloco lá na descrição do vídeo e passo para quem desejar. Tem uma série que mostra, né, esse momento, né? O soldado questionando Mateus, que é isso? Você vai seguir ele? Você vai mesmo? Você sabe o que você está fazendo? Você sabe quem você é? Né? Tem um vídeo chamou muita atenção, eu não consegui obter o nome da série ainda, mas certamente colocarei lá. Na sua revista aí, Mateus foi um dos 12 discípulos convocados por Cristo para o apostolado. Mateus 10:3. Seu chamado é descrito com palavras que denotam tanto a grandeza quanto a simplicidade da causa. Alguém para ler aí, Mateus 9:9, está aí no nosso texto bíblico básico, quem tem revista. Mateus 9:9.
Você já se perguntou em algum momento o que Jesus viu em você? Já parou para pensar na grandeza do chamado de Cristo para a sua vida? O quanto Ele já tem feito por você? Livramentos visíveis, invisíveis, oportunidades que Ele te concedeu, lutas que Ele te ajudou a vencer. Nós já estamos falando disso. Porque aqui o comentarista ele conjectura várias possibilidades, mas eu penso o seguinte: Cristo, quando olha para nós, ele vê uma obra especial e em específico. A obra que eu vou fazer, que eu tenho que fazer, não é a obra que você vai fazer, que ela vai fazer. E mesmo assim, nós temos uma obra em específico para nós. E temos uma obra também em coletivo. Você entende? E aí eu pergunto novamente, pense com você, o que Cristo viu em você? Em Mateus, Deus viu uma obra especialíssima. Porque Deus não vai usar alguém como Mateus, e aí eu quero citar também como Paulo, para somente chegar para uma pessoa e falar Jesus te ama. Ainda que isso também seja uma obra em específico. Você lembra de Filipe? Atos, acho que é capítulo 8, que eu lembro, não me falha a memória, 8 ou 9. Ele chegou, se aparelhou com o carro do servo de Candace e perguntou a ele, entendes tu o que lês? E explicou o texto para ele. Então, Cristo tem uma chamada especial para você. E também tem um trabalho, uma obra em específico para a sua vida. Não pense você que você só vai servir ao Senhor, só é possível servir ao Senhor na coletividade. Porque o nosso chamado, o ide, não é vão. E eu não estou dizendo aqui de ser vão, eu estou falando o verbo mesmo. Ele não falou vão, ele falou ide. Então, a nossa chamada é em especial, mas é em específico também. Entende? Aqui do nosso comentarista, vou citar somente que Jesus queria mostrar que a vocação para servir seu reino, independente de fatores socioeconômicos ou culturais, não fazem diferença. Não fazem diferença. O Senhor me chamou para uma obra? Vai. Vai. Porque Ele é contigo. Se Ele te chamou, Ele tem uma obra especial para a sua vida, Ele vai cumprir esta obra. Amém? 2.1. O trabalho missionário. A história que demonstra que o filho de Alfeu não limitou sua ação à região de Cafarnaum. Ele exerceu um trabalho genuinamente missionário, percorrendo boa parte do mundo de então. Na parte final de seu ministério, a convivência pacífica entre judeus e cristãos tornou-se inviável, e qualquer um que cresce em Cristo como filho de Deus não poderia permanecer dentro de uma sinagoga. Corria o risco de ser apedrejado, corria o risco de ser morto. Tá? Apesar disso, Mateus continuou anunciando o evangelho aos judeus. Seu trabalho evangelístico durou provavelmente 15 anos, segundo a tradição cristã. Tá? A tradição cristã são registros de historiadores, teólogos que transcorreram essas eras. Tá? E foi nesse contexto de rusgas e enfrentamentos que ele, inspirado, escreveu o evangelho que traz o seu nome. Lembrando que este evangelho não foi o primeiro texto, se a gente for colocar assim na questão cronológica, né? O primeiro texto, praticamente, que nós temos pela tradição, é o texto do livro de Marcos. Ok? 2.2. Os últimos dias do apóstolo.
Após Atos 1,13, Mateus desaparece da narrativa bíblica. Como eu falei, nós temos poucas coisas registradas sobre Mateus. As Escrituras não dizem para onde ele foi ou como exerceu seu ministério. No entanto, a tradição da igreja primitiva oferece alguns pormenores a respeito desse evangelista. Irineu diz que ele pregou o evangelho entre os hebreus. Não diz a região, tá? Se foi na Palestina ou fora dela, aos seus arredores. Clemente de Alexandria diz que Mateus dedicou 15 anos à pregação entre os etíopes, os gregos, macedônios, os sírios e os persas. Segundo o livro dos Mártires, que foi escrito por John Knox, Mateus ele morreu no ano de 60 depois de Cristo, na região etíope de Pártia, desculpe. Mas há muitos historiadores vão dizer de inúmeras coisas. Por exemplo, é entendido pela tradição que ele foi martirizado, mas tem gente que vai dizer que ele morreu de causas naturais. Mas a inscrição mais bem aceita, que é o que está aqui, né, como o caso no livro dos Mártires, que é o que John Knox escreveu, é que ele tenha sido martirizado, sim. Tá? Agora vamos falar do livro. Mateus, o Evangelho. O Evangelho segundo Mateus foi escrito aos judeus e apresenta Jesus como legítimo herdeiro ao trono de Davi. Ele tem características e linguagem, tá, que fala aos judeus, que comunica com o entender do povo judaico. Ainda que eles não quisessem ou não percebam essa linguagem. É claro, aqui ele quando ele escreve, ele vai ter algumas características que vão comunicar. Ele vai perceber, puxa, ele está falando aí do Messias. Por exemplo, vamos supor, quando ele fala do templo, do filho de Davi. Opa, esse é o Messias. Não pode ser. Esse filho do carpinteiro não é o Messias. Não é. Voltando aí. No livro de Mateus nós temos uma riqueza indizível. Por quê? Nós temos a constituição do reino de Deus, o sermão da montanha, que praticamente relê a lei e os profetas. Tá? Porque a Bíblia, né, dos judeus, que era muito usada ainda na época de Mateus, era a Torá. Né? Era o Pentateuco, os escritos, que compreendia Esther, os livros históricos que nós temos hoje, e os poéticos também, e os profetas, menores, maiores, não tinha classificação, era tudo em rolo, certo? Então, no Sermão do Monte, ele relê os ensinos, ele traz de uma forma clara o que deve nortear a nossa vida como crente. Sermão da Montanha, Mateus 5 ao capítulo 7. A comissão dos 12, né, o chamado dos 12, então, Mateus 10, traz um compêndio de parábolas do reino, Mateus 13, o discurso sobre a grandeza do perdão, Mateus 18, e alguns discursos proféticos sobre os tempos do fim, Mateus 24 ao 25. Tá? Então você tem isso tudo no livro de Mateus. E isso tudo comunicando com a cultura e o entendimento judeu a respeito do Messias. Claro, no primeiro bloco, vamos dizer assim, do capítulo 5 até o capítulo 18, nós temos aí também Mateus confrontando o faça o que eu digo e não faça o que eu faço dos escribas e fariseus. Eles queriam corbã, eles queriam tudo, os dízimos do endro, do cominho, mas não faziam isso.
E Mateus fala contra isso também. Autoria. O autor do Evangelho de Mateus conhecia a geografia da Palestina muito bem. Está aí na sua revista de referências. Ele estava familiarizado com a história dos judeus e seus costumes, suas ideias e as classes sociais. Toda a subdivisão ele tinha conhecimento, tanto que seu texto, como eu falei, comunica. Tudo que ele fala, eles entendem. Podem não enxergar o que se quer passar, mas eles entendem que eles estão falando de Messias, que eles estão falando dos ensinos errados deles. Tudo isso é comunicado em Mateus. Virei aqui antes. Composição canônica. Todos os evangelistas tinham seu próprio enfoque, né? Mateus ele escreve para os judeus, nos evangelistas sinóticos, nós temos Mateus falando para os judeus, nós temos Marcos escrevendo para os gentios e Lucas escrevendo para os gregos, que era a alta sociedade daquela era. Aos gregos, isso. O autor do Evangelho de Mateus não construiu seu texto em uma linha cronológica, mas fez uma abordagem tópica do ministério de Cristo, como nós falamos aqui na divisão que eu trouxe para vocês, né, os blocos temáticos. 3.3. Por que Mateus escreveu aos judeus? Olha só, o publicano, por ser judeu, ele era considerado um traidor da pátria. Aí você vê um traidor da pátria escrevendo para a sua pátria. Ele deve estar tentando se redimir aí com o povo. Não é possível. Como é que ele vai escrever um texto para a gente? É traidor. Quem vai dar atenção? Eu vou dar atenção ao escrito de um traidor? Né? Cada um dos 4 evangelhos tinha originalmente um público bastante específico. Como eu falei aí, João escreveu aos gentios, Lucas aos gregos, Marcos dedicou aos romanos, desculpe aí a correção, e Mateus aos seus compatriotas judeus. Mas perceba que como Mateus ele tinha total conhecimento de toda a cultura e o entendimento judeu, ele poderia fazer o que está aí na revista agora, uma análise das expectativas do povo de judeu à época de Jesus. Porque ele, está aí no 3.3.1, eles esperavam um Messias bélico, político, poderoso. Cristo não é poderoso? Cristo não é poderoso, igreja? E eles já estavam esperando e não viram. E não viram. Mesmo com todos os sinais citados nos evangelhos. Mesmo com todas as ações que nós vemos de Cristo, eles não enxergam. Eles não enxergam. Eles aprenderam a esperar o Messias. Mas só que o Messias que eles esperavam não era esse. Pelo menos para eles. Não era esse o Messias que eu estava esperando. Eu estou esperando, ele vai chegar num cavalo branco, vai chegar com um grande exército de anjos, vai derrotar todos os nossos inimigos, colocar debaixo dos nossos pés. Aleluia. Mas Jesus não veio assim. Veio humilde, montado no filho de uma jumentinha. E aí a cabeça deles, esse aí não é Messias, não. Esse aí é o filho do carpinteiro. Não aceito isso não. Olha só, Deus, essa opressão política que nós estamos passando e você me envia, e o Senhor me envia um filho de carpinteiro montado num jumentinho? Não acredito. Eu não creio nisso. Eu não creio. Não. Digo para vocês, se cumpre Jeremias 3:21. É uma das passagens que fala sobre essa cegueira espiritual dos judeus. Vou ler aqui para remir o tempo.
Meu tempinho está curtinho. Digo, se Jeremias 5, 21. 5, 21. Jeremias 5, 21. Você encontrou? Diga amém. Diz assim: ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Ou seja, eles viram o Messias, mas seus olhos não enxergaram. Eles escutaram o Messias, mas o seu coração não ouviu. Não estava atento, porque eles estavam preocupados com outro Messias. Um Messias físico, só preocupado no material. Eles não enxergaram. Dessa forma, Mateus ele tocou em uma questão do profundo interesse para todos os judeus em relação ao Messias. Mas eles não conseguiam entender Isaías 53, 3 da forma que aconteceu. O homem de dores desta mensagem profética. E eu afirmo, com tudo o que aconteceu, cumprindo Isaías 53, 3, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso você está aqui. Por isso eu estou aqui. Eles não enxergaram. Eles não ouviram. Mas Mateus estava lá, mostrando, exibindo, falando. Amém? 332, para a gente correr para o final. O estilo literário. Resumidamente, os tons judaicos tão flagrantes no Evangelho de Mateus, bem como particularidades do seu estilo literário, estão aqui abaixo na sua revista aí citado. Citação dos profetas do Antigo Testamento, como eu falei, a Torá. Mais que qualquer outro escritor sinótico, Mateus cita os profetas do Antigo Testamento e faz referência frequentemente ao cumprimento de suas profecias. Como eu falei aí, Jeremias 5, 21, Isaías 53, 3, profecias que se cumpriram, certo? Citação, no próximo tópico, utilização de termos de interesse judaico. Mateus emprega frases tais como cidade santa, lugar santo, cidade do grande rei e filho de Davi. Além disso, ele enfatiza que Jesus não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. É a releitura que foi feita no Sermão do Monte. Ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumpri-la. Mas veio também para nos fazer entender como cumpri-la. E que nós não temos condição de cumpri-la. Ei, que é isso que você está dizendo? A lei, ela veio para nos apontar o pecado. Ela veio dizer, não. E Cristo ele ainda faz mais. Além de trazer o sermão do monte, ele resume a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao seu. Então ele fez uma releitura completa. E enquanto tinha para lá de 500 ensinamentos, ele traz 2 que engloba todo mundo. Todos eles. Próximo aí, condenação das práticas iníquas dos líderes religiosos. O famoso, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Né? Ele condenou repetidas vezes os líderes religiosos judaicos por suas práticas iníquas. Eles estavam lá cobrando até a vírgula da lei, mas eles mesmos não cumpriam. Entendeu? É uma ênfase até que os gentios não se interessariam muito, porque eles não têm esse conceito da lei. Eles não têm esse entendimento. Certo?
No próximo, Mateus não explica seus comentários sobre as práticas religiosas dos judeus. Por quê? Porque suas citações comunicam com o que eles já entendem. Pela sua cultura, pelo seu conhecimento, até mesmo porque era ensinado. A criança era ensinado. Não sei se foi na aula do Mendes que falou sobre o ensinamento da criança, das primeiras partes da lei, com favos de mel. Ela citava o texto, recebia um favo de mel. Não citava, não ganhava. Né? Alguém já fez alguma coisa parecida, né? Não, eu vou te dar um doce. Então, lembra disso? Então, eles tinham isso enraizado na sua mente já, porque a palavra de Deus é mais doce do que o... Então, eles já, quando Mateus falava assim, como eu falei agora, como vocês completaram, eles mesmos já entendiam. Por isso ele não tinha necessidade de ficar explicando as minúcias de tudo que ele falava, porque eles entendiam muito bem o que estava sendo dito. Certo? Tem aí as referências. E aí vamos fechando com a nossa conclusão. Os historiadores e pesquisadores, eles questionam a identidade de Mateus, mas a palavra de Deus nos traz evidências. A palavra de Deus nos mostra cada ponto para cada questionamento. Lembra? Eu falei, guarde bem, guarde bem. Por quê? Porque eles sugerem que ele não seja quem acreditamos que seja. Mas a palavra de Deus está aqui, entre nós, nos mostrando que Mateus foi quem foi. Levi fez o que fez. Ele alcançou o que alcançou. E hoje está aqui o seu legado para nós. O seu legado para que nós conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Pela graça e misericórdia de Deus, Mateus, de possível corrupto, passou a apóstolo do Cordeiro. Além disso, ele gozou do privilégio de ser usado pelo Senhor para compor um dos documentos imortais da humanidade, pois sua obra literária é parte substancial das Escrituras Sagradas. Tanto é verdade que muitas das vezes as pessoas até falam trechos da própria palavra. Eu não estou falando entre nós aqui, não. Eu falo fora. As pessoas ímpias, elas citam. Eu mesmo já vi. Tira essa trave aí do teu olho, fulano. O que tu está falando? Assim, no cotidiano. Já tornou-se parte do cotidiano em muitos lugares. Até entre pessoas que não conhecem ou que não se achegaram a Cristo ainda. Então, que Deus possa te abençoar neste trimestre, te fazer conhecer grandes heróis, perceber nos seus exemplos grandes ações, estratégias para alcançar vidas e, principalmente, o temor do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Deus seja contigo, Deus seja conosco, Deus os abençoe neste trimestre. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Aplaude, Senhor.